Olá, Igreja Lames. Então, hoje é a sexta-feira onde Jesus morreu na cruz. É o fim de semana de Páscoa e sobre isso nós queremos fazer pensamentos hoje. E quem imaginaria que um dia, no fim de semana de Páscoa, não iria ter cultos públicos? Eu creio que em todo mundo. Não dá para imaginar. Eu creio que se tivesse um profeta ou alguém que tivesse falado ano passado, ano que vem na Páscoa não vai ter nenhum culto público em todo o mundo. Eu acho que ninguém teria acreditado. Então, sempre também Deus vai agindo, às vezes totalmente diferente como nós não imaginamos. Então, queremos fazer agora pensamentos daquilo que Jesus fez por nós na cruz, naquela sexta-feira. Mas antes eu fiz uma tabela também, é sempre bom de novo ver a visão geral daquilo que Jesus significa para nós, o que ele fez por nós, a vida dele. Então, começando, claro, com o Natal, que é o nascimento de Jesus. Deus amou esse mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Então, é uma data tão importante, um acontecimento tão importante, nós sabemos a data que Jesus nasceu. E, então, depois, onde também é festejado muitas vezes, é o Domingo de Palmas, que foi agora domingo passado. O Domingo de Palmas é o domingo que antecede a Páscoa. Foi o domingo onde é que Jesus entrou triunfalmente sobre o jumento e todo mundo chamava Hosana, Hosana, aquele que vem no nome do Senhor. E então a sexta-feira santa, a sexta-feira onde é que Jesus foi crucificado, e logo depois, no terceiro dia, no domingo de Páscoa, é quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Sobre isso nós queremos então ver o culto online no domingo. E após isso, 40 dias depois da Páscoa, tem a ascensão de Jesus. Foi quando Jesus voltou ao Pai. O Jesus ressuscitado, uma nuvem de glória, ele subiu ao céu de novo e voltou para onde ele veio. E 50 dias depois da Páscoa é o dia de Pentecostes. Então Jesus falou, eu tenho que voltar para poder mandar o Espírito Santo. E foi o derramamento do Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, que mostra-nos Jesus. Isso é um outro assunto sobre o Espírito Santo. E essa tabela ainda não está muito completa. O que será que ainda falta aqui? Temos aqui 6 itens. Isso aqui são tudo coisas que já aconteceu. Nós nos lembramos daquilo que ele fez por nós, como Jesus era, mas tem um acontecimento que vai vir ainda, que faz parte dessa tabela, que é a volta de Jesus. Ele vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. Essa tabela está completa quando Jesus terá voltado. E ali nós estamos olhando para frente. Tudo em volta de Jesus. Se nós somos crentes em Cristo, é porque tanta coisa ele fez por nós e não festejamos somente um feriado qualquer, E para nós poder continuar nessa visão geral, eu fiz aqui um gráfico. Se nós podemos olhar, Jesus está entre o Velho e o Novo Testamento, e geralmente nós falamos que o Velho Testamento é uma sombra daquilo que iria vir. E talvez dá para imaginar dessa maneira, olhando assim, se formos ver que Deus ele olha desse lado assim, ou tem a luz assim que jogava já aquilo que estava uma sombra para o Velho Testamento. Então eles viviam nessa sombra sabendo que iria vir. Os profetas, onde Deus falou através dos profetas, tudo que iria vir, eles estavam vivendo nessa sombra. Eles viveram por fé, sabendo que iria acontecer. E se nós formos ver aqui no começo, Adão e Eva, e daí vamos falar também hoje sobre esse acontecimento da saída do Egito. Por que é importante?
Porque na época de Jesus, eles festejavam Páscoa por causa da saída do Egito. E também nós podemos ver porque Jesus é a realização da profecia ou daquilo que aconteceu naquele dia, era uma figura daquilo que iria acontecer. O que aconteceu lá no Êxodo. Já era um ato profético que eles estavam fazendo, que um dia iria se realizar, e por isso que queremos fazer uns pensamentos também sobre o Êxodo, o dia que Deus tirou o povo dele da escravidão do Egito. O que aconteceu? Vamos ler alguns versículos que está escrito em Êxodo, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 4. Ali diz o seguinte: Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem nunca haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Então aqui, Deus já manda falar por Moisés para o faraó o que iria acontecer. O que vai acontecer? E Deus sempre já foi assim. Quando ele estava para decidir fazer coisas, ele sempre avisava. Aqui ele deu 9 oportunidades para o faraó deixar o seu povo sair. Ele mandou pragas e o faraó não deixou o povo de Deus sair. Imagina, nós estamos agora também mais ou menos no meio de uma praga. E o Egito, ele passou por 9 pragas e agora veio a 10ª praga. Deus avisando, se tu não deixar meu povo ir, vai acontecer isso. Vai acontecer que os primogênitos vão morrer. Então, agora no capítulo 12 de Êxodo, continuando o texto, diz: Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores nas portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Aqui eu botei também uma figura pequena de um cordeiro que foi sacrificado. E era para eles então pegar o sangue e colocar nas laterais, nas umbrais das portas. E aqui dizendo, a partir do versículo 12 de novo: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então, aqui nós vemos que Deus já tinha determinado de passar por todo o país e todos os primogênitos iriam então morrer. E como proteção, que nem a Arca de Noé, né? A família de Noé foi salvo porque Deus deu uma saída. Aqui Deus também está dando uma saída para o seu povo para não ser morto. E todas as portas onde é que estava o sinal do sangue do cordeiro foi poupado. É interessante de ver assim que o sangue do cordeiro
as pessoas talvez estavam com medo dentro da casa, era um cordeiro por casa, por família, e todos que estavam dentro da casa estavam seguros. Talvez estavam com medo, talvez estavam preocupados, talvez eles abriam a porta e olhavam, está tudo certo, botamos sangue, chega. Mas na verdade não era para as pessoas ver, o importante ver o sangue, era para eles colocar o sangue. Mas o que é importante é quando Deus passava, de ele ver o sangue, o sinal, que era o sinal da salvação. A salvação que iria tirar eles da morte. É interessante também que podemos talvez comparar com os dias de hoje de corona, que estão falando, fique em casa, fique em casa. Ainda bem que a gente não tem quarentena, né? Mas pode também ser, né, pessoas que só deveriam ficar em casa. Eu consigo imaginar que naquela época Deus falou, fiquem em casa essa noite. Não corram por aí. Vocês vão ter vida se vocês ficarem em casa. Imagina se não seguir essas regras. Está morto. Está morto, né? Talvez a pessoa fale, eu quero fazer o que quiser, não acho que eu não acredito nisso. E ia morrer, né? Então, sempre quando tem coisas que Deus fala, é importante, é para salvar a vida. Então, nós podemos ver aqui que esse foi o sinal do Cordeiro que salvou o seu povo. E agora, eles olhando para frente, para Jesus, agora estava se realizando o Cordeiro de Deus que estava vindo para morrer, uma vez por todas. Só uma pessoa poderia fazer isso, que era o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito. Não é um cordeirinho qualquer, um de segunda, digamos assim, que tinha defeito, ou não era tão bom. Tinha suas regras no Velho Testamento, como deveria ser o cordeiro. E Jesus foi o cordeiro perfeito, sem pecado, sem mácula. E também no Velho Testamento, para as pessoas ganhar perdão dos seus pecados, tinha que jorrar sangue. Porque o pecado que era perdoado, as pessoas tinham que ver, um animal está morrendo porque eu pequei. Então tinha que jorrar sangue e tinha que ser também cordeiro perfeito, sem mácula. E assim também hoje, nós estamos olhando para trás para Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, pelos nossos pecados. Ninguém, mas ninguém pode chegar perante a Deus, ninguém vai ganhar perdão dos pecados se não tiver jorrado sangue. E Deus fez isso uma vez na história, que Ele sacrificou alguém, que foi o seu Filho Jesus. E esse sangue agora dá para também dizer que é um sinal sobre a nossa vida, se nós aceitamos Jesus. Podemos ver um outro gráfico também, aqui é hoje, estamos no tempo da graça, então nós estamos sempre olhando para trás o que Jesus fez por nós. Toda aquela lista que eu mostrei, e também hoje, especialmente, ver o que significou essa morte para Ele, e o que Ele fez por nós. Mas também olhamos para frente daquilo que ainda vai acontecer. Né? Deus ainda vai fazer muitas coisas, claro, até Jesus voltar também para buscar a sua noiva. Então, dá para talvez tentar imaginar nós aqui, cada indivíduo, a humanidade. Daí tem essa figura aqui, talvez dá para ver um pouquinho, Jesus na cruz, e aqui também o Cordeiro sacrificado, que tem o mesmo símbolo. O cordeiro que foi sacrificado lá na saída do Êxodo, da escravidão do Egito, Jesus sendo sacrificado, aquele ato profético que estava sendo realizado, e nós podemos dizer, esses são os umbrais, a porta da nossa vida, que agora estão também marcados com o sangue do cordeiro. E nós estamos, dá para se dizer, dentro dessa casa, protegidos. Ou como a palavra de Deus diz, eu estou justificado. Não tem nenhuma pessoa que está justificada por ela. É só Jesus, pelo sangue dele, que nós somos justificados. E também, como diz em Romanos 8:1, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1.
Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que isso é um motivo de alegria, de não ter condenação. Nós estamos salvos pelo Jesus. E também, se nós formos olhar essas duas figuras, parece que não combina, né? Nós podemos estar alegres por não ter condenação, mas Jesus morreu na cruz por nós. E claro que seria triste se a história terminasse aqui, mas tem o depois de amanhã, no domingo, a ressurreição de Jesus. Porque ele se humilhou, Deus levantou, exaltou, o deu vida. Mas esse é assunto para domingo. Mas que nós possamos também sempre de novo relembrar o que ele fez por nós. Não foi fácil. Ele foi rejeitado, ele foi zombado, bateram nele, pregaram ele na cruz como se fosse um malfeitor. E ele, que era perfeito, que levou os nossos pecados, nós deveríamos morrer naquela cruz. Mas ele morreu no nosso lugar. Esse é o significado da Páscoa de sexta-feira de Páscoa. Que ele morreu na cruz por nós e o custou a vida. E por ele ter morrido, nós temos vida. E assim eu desejo que nós possamos continuar sempre de novo com todo temor, não somente uma vez no ano relembrar a morte dele, sim, na verdade, todos os dias ter um temor que custou um preço alto para nós podermos ter vida. Uma vida de qualidade já nessa terra. O que é uma vida de qualidade? Mesmo se tem problema, mesmo se tem dificuldade, tem paz no coração. Isso é uma vida de qualidade, uma vida de abundância. Não é somente financeiramente, materialmente. A abundância é ter paz no coração, é ter alegria todos os dias, é poder agradecer todos os dias. Isso é uma vida de qualidade. Mas isso custou muito grande a Jesus. E nós estamos agradecidos a Ele. E eu desejo também ainda terminar com uma oração. Deus, nós te agradecemos por o teu plano ser bom, perfeito. Todas as coisas que tu fizeste aconteceram e tu irás também realizar aquilo que tu ainda determinaste que vai acontecer. Muito obrigado pela alegria, pela esperança que nós temos de saber que o teu sangue de Jesus Cristo está sobre a nossa vida, que nós somos justificados, que não há nenhuma condenação, que a morte ela passa por nós, que nós já temos vida, já morremos, claro, por o nosso eu, por tu teres feito essa obra, Espírito Santo, na nossa vida. E nós queremos também te agradecer, Jesus, por tu teres sido obediente, ter ido à cruz, até a morte na cruz. E aqui estamos, Deus, e olhamos para ti e relembramos, Jesus, da tua morte por nós. Por amor, tu deste o teu Filho, Jesus, Deus. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua igreja, pela tua noiva, por nós sermos membro do teu corpo, Jesus Cristo, o ressuscitado. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Eu desejo dias abençoados de Páscoa. E até domingo.